Graça e paz para todos do grupo. Queremos deixar uma meditação nessa tarde para os irmãos, que se encontra no, em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, que vai dizer: Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais frágil, como sendo vós os vossos coerdeiros da graça da vida, para que as suas orações não sejam impedidas. Versículo 3, capítulo 3, verso 7 de 1 Pedro, ele vai fazer uma narrativa muito interessante acerca da importância da oração conjugal, da comunhão conjugal. É interessante que na Bíblia de Marisa ela fala que vós maridos viver a vida comum do lar ou coabitar. Interessante que o primeiro ponto Pedro, ele faz a narrativa de que a igualdade da mulher perante o homem e perante a Deus. Primeiro capítulo, primeiro ponto que a gente vê nesse texto é que 1 Pedro ele vai trazer agora a mulher como uma comparativa da mulher como o vaso mais fraco. Veja que no início do versículo ele está trazendo a mulher, ele está igualando a mulher, porque nesse tempo as mulheres elas tinham algumas restrições, mesmo as mulheres casadas, elas tinham algumas restrições. Elas não podiam estar perto dos seus maridos no templo, na adoração. Elas não podiam falar ou participar no templo. Ela tinha algumas restrições da cultura. Veja que agora no novo Cálice da Aliança, e 1 Pedro ele traz muito bem essa narrativa e essa igualdade, né? Tanto que ele diz: vós maridos, coabitais com igualmente a sua mulher, vivendo a vida comum do lar. Ele traz a igualdade da mulher para o Novo Testamento, ela traz a igualdade da mulher para dentro do casamento. Ele está dizendo que a mulher ela está agora se igualando ao homem, isso seja espiritualmente, chega ministerialmente. Ele está trazendo essa igualdade nesse primeiro ponto. No segundo ponto, ele faz a narrativa do segundo ponto, que é o vaso mais fraco, o vaso que suas emoções são diferentes do homem, seu comportamento é diferente do homem. Então, a coisa mais bonita desse versículo e a grandeza do verso 7 de 1 Pedro é que ele faz essa narrativa do vaso. E o mais interessante é que é o cuidado de Deus para com a mulher, é o cuidado de Deus para com a noiva. E Deus ele nos ensina esse cuidado, que devemos amar as nossas esposas como Cristo amou. Veja a responsabilidade de nós homens temos de amar nossa esposa como Cristo amou. Amar sua esposa como Cristo amou é uma tarefa muito difícil, mas veja agora, você tem que amar sua esposa como Cristo amou, sabendo que ela agora ela se iguala ao seu nível espiritual, ela está ao seu nível. Não é só suas orações que são ouvidas, não é só, mas agora no terceiro ponto você vai ver que a responsabilidade não foge e não deixa de ser cessada pelo homem. Porque no terceiro ponto ele diz assim, que tendo considerado para com vossa mulher como parte mais frágil, tratais com dignidade, porque sou justamente herdeiro da graça. Veja a responsabilidade. Não só porque você é sacerdote, hoje vivemos num contexto difícil, e veja que esse contexto aqui ele quebra justamente esse paradigma do machismo, do homem querer ser, do homem se achar. Veja que agora, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, ele traz a mulher como a igualdade. Assim, era Deus dizendo, era Cristo dizendo para a mulher: ó, a mesma graça que está sobre o seu marido está sobre você, a mesma unção que está sobre o seu marido, que está disponível para seu marido, está para você. A igualdade da mulher dentro do reino espiritual. Dentro do lar, ele traz essa igualdade, ele iguala a sua mulher como herdeira da graça, herdeira do trono, herdeira da graça, herdeira do dom de Deus. Então, ele faz essa comparativa e traz a mulher para mais perto do homem, né? Tanto que, na verdade, na criação, a mulher foi tirada do homem, então ela não pode estar distante do homem. Então, naquele tempo, eles esqueceram dessa beleza, desse feito que Deus fez no Éden. Então, ele traz a mulher para perto do homem
igualando ela como vaso mais fraco, mas agora no quarto ponto, ele chega para o homem e diz, olha, agora vossos homens, porque sou justamente herdeiro da graça, da vida, para que não interrompa as suas vossas orações. Ele está dizendo, era Deus dizendo aqui, através de 1 Pedro, dizendo assim, olha homem, tratai as suas mulheres como herdeira da graça, e tratar elas bem, sejam tratadas elas como Cristo a trata, ame elas como Cristo a trata, para que as suas orações, veja que não é a da mulher, é a oração do homem. Quando o homem ele não trata a sua mulher bem, como ele negligencia algumas coisas da sua mulher, quando ele negligencia seu lar, ele começa a vivenciar uma vida de êxtase, ele começa a deixar de viver o que Deus tem para ele, porque ele está negligenciando algumas coisas na sua mulher. Por quê? Porque dependendo da forma que ele trata a sua mulher, as suas orações não são correspondidas. Um homem, quando ele não trata bem a sua esposa, quando não trata bem a sua esposa, as suas orações de noite elas são invalidadas. Não é eu, não é ninguém. É a própria Bíblia que está dizendo que quando o homem não trata a sua mulher dignamente, as suas orações são interrompidas. E eu quero concluir essa reflexão dizendo como é que você tem tratado sua esposa? Será que não tem coisas que chegou na sua vida ainda? Será que foi porque em algum momento você deixou de tratar sua esposa como ela merecia? E por causa disso, a sua oração não foi ouvida? Mas nessa reflexão, eu quero deixar isso para a sua vida. Faça uma autoanálise. Como você tem tratado a sua esposa? Porque, na verdade, ela é o vaso mais fraco da relação. E da forma que você trata ela, é a forma que Deus vai te responder. A maneira que você trata a sua esposa é a forma que Deus vai corresponder à sua oração. Então fique com essa reflexão nesse momento que você estiver ouvindo e que você faça uma autoanálise. Como é que você tem tratado sua esposa? Amém? Fica na paz.